Porque eu vou fazer de novo. Iniciando a gravação. A Fran, eu fiz a parece quarta-feira. Sexta foi a Dona Luz. E você? Foi. Eu fiz na outra segunda. Tá bom, então eu vou fazer. Até se o seu Roberto chegou aí, não. Então eu vou fazer. Então vamos todos fechar nossos olhos. Vamos nos concentrar. Agradecer a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecer aos nossos irmãos espirituais e pedir a eles, desde o início, a sua ajuda, para que todos nós possamos aprender mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Que possam esses bons amigos nos intuir, nos ajudar nas interpretações, para que seja o mais proveitoso possível esta hora que vamos passar junto. Pedimos por todos nós, Senhor. Todos do grupo, os que estão presentes, os que vão chegar, os que não poderão vir. Que o Senhor abençoe a todos. Que possam todos, neste momento, receber essas energias, essas vibrações de paz, serenidade, onde estiverem. Como os bons pedintes, Senhor, pedimos não só por nós. Pedimos também por todos aqueles que neste momento passam por dificuldades diversas. Seja dificuldades físicas, morais, psicológicas, quaisquer que sejam, Senhor. Porque para nós tudo é tão difícil, porque ainda estamos aprendendo a famosa resignação. E pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes nessa nova onda de Covid, aqueles que estão com outras doenças também, que possam receber tudo aquilo que eles necessitam para se curarem. E desde já, Senhor, agradecemos a oportunidade e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Obrigado por tudo, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu fechar aqui meu... Elisa, você se lembra onde nós paramos? Que eu não marquei, não. Peraí, deixa eu botar o óculos, porque esse óculos eu não vejo nada. Nós paramos. Bom, o meu marcador está no capítulo 15. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós começamos a estudar aqui, sabeis os mandamentos. Honrai vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Pois é, não me lembro onde parou, que eu não marquei. Ai, eu estou achando que eu também não marquei, porque não está a Então data. Vamos no item 3, piedade filial. Vamos começar de novo. Estou falando, já passou. Eu sempre boto aquela setinha e a data. Dessa vez eu só botei o marcador. Pois é. Aconteceu... Não, eu sei que nós paramos aqui no item 3, no meio dele, mas como a gente não se lembra, vamos começar de novo, né? A seta está no meio dele, isso mesmo. Agora você falou, eu olhei com mais atenção, só que eu não botei a data. Eu fechei a página e não botei a data. Então, da onde? Capítulo 14, já fala capítulo 15. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Nós estamos no item 3, piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena,
relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Aí nós vimos o primeiro parágrafo, foi muito interessante sobre essa questão, tá? Boa noite, Consuelo, né? Boa A noite. Roberta tentando entrar. Boa noite, Elisa, Frânio, boa noite. Aí mostra, assim, quando fala aqui de modo, essa obrigação de modo ainda mais rigoroso. Porque se a gente não consegue em casa, né? Lembrando sempre que há um plástico que a gente vê nos carros espíritas, que é muito interessante, que fala família, uma ideia genial de Deus. É muito interessante esse plástico. Porque, geralmente, Deus coloca na família tanto os afetos como os desafetos, né? Os afetos para a questão de fortalecimento desses laços fraternos, né? E os desafetos para a criação desses laços fraternos, digamos assim. Não sei se a palavra criação seria o ideal. Mas, por isso, essa questão da ideia genial de Deus. E a nossa grande dificuldade em família, em muitos casos, é justamente essa aí. A gente, né, entra numa família, como aqui está falando a questão de honrar pai e mãe, né, e nós vamos ver num livro que se chama Ação e Reação, tem um caso lá que se chama, eu não me lembro qual é o capítulo, mas eu só me lembro do caso. Acho que o seu Roberto agora conseguiu. Não conseguiu. Sei que é um casal, o Marcelo, não, a Marcela e o Ildeu. E o que acontece? A Marcela reencarnou com o Ildeu, acho que é Dívida Agravada o nome do capítulo, tá? Ela casou com o Ildeu para resgatarem da vida anterior os problemas que eles tiveram, mais por parte do Ildeu do que dela, né? E na outra encarnação, para a gente entender bem o caso, o Ildeu, né, tinha se afastado dela, conseguiu duas amantes, né, viveu com duas amantes durante muito tempo. Nesse meio tempo, a Marcela também se casou de novo, mas legal, nada de amante, casou mesmo de novo. E o Ildeu, depois que as duas amantes o abandonam, que eram novas, e ele já com certa idade, ele volta para atrás da Marcela, e encontra ela casada com outro rapaz. Eu estou tirando aqui a minha imagem que está pedindo aqui, tá? Bom, aí vamos ver onde vai entrar o problema dos pais com os filhos. Eles casam de novo na nova vida, né? A outra vida teve esse problema. Voltam, reencarnam, casam de novo. E nascem as duas amantes do Ildeu como filhas, e o garoto não, o homem que a Marcela ficou depois dela, nasce como filho. E havia um problema muito sério nessa família, né? O Ildeu tratava as filhas como princesas. E o filho, que foi um concorrente dele na outra encarnação, tratava mal demais. Mas muito mal mesmo. Tem muitos detalhes lá que eu estou só fazendo aqui um abreviado. Mas o rapaz o respeitava mesmo assim, tá? O respeitava. Quer dizer, nesse caso aí, o pai não respeitava o filho, mas o filho o respeitava. E o mandamento é justamente isso aí. Independente da situação, o que está falando aqui, é a obrigação de modo ainda mais rigoroso o cumprimento desse mandamento. É o que o primeiro parágrafo está colocando aqui para a gente. Tá? A gente às vezes pensa, os pais eram carrascos, eram isso, era aquilo, são, né? Mas foram a porta da nossa entrada aqui, da nossa reencarnação, e nós muito devemos a eles, porque esta oportunidade nós sabemos.
Principalmente quando a gente nasce num lar, mesmo sendo conturbado dessa forma, mas a gente consegue ter assim uma vida, fora isso, mais tranquila, né? Consegue estudar, trabalhar, com as indicações do pais, arrumar bons empregos, etc., né? Quer dizer, é a nossa porta de entrada nesse planeta. Então, nós não conseguimos, dentro de casa, ter esse respeito lá fora, então vai ser muito mais difícil. O mandamento maior não é esse? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Elisa, você está sem som. Olha, está me ouvindo, Elisa? Estou. É porque aqui está dando o tempo todo conexão ruim. Quer dizer, imagino que o seu Roberto não está conseguindo entrar por causa disso. Né? Adoro. Bom, alguém quer comentar sobre isso aí? Então, vamos embora, Elisa. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E olha, na época de Jesus, boa noite, prima, acho que o seu Roberto, nossa, não está conseguindo. Na época de Jesus, se nós formos olhar no Evangelho, em Mateus capítulo 15, Marcos, eu não me lembro, mas lá está anotado o capítulo de Marcos, já havia esse desrespeito com os pais. Né? Esse é o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Naquela época, estou falando hoje, né? Eles inventaram um modo de, entre aspas, enganar a lei. Esses mandamentos estão nas leis de Deus, né? Na Torá, são os 10 mandamentos. Quando se fala mandamento, veja bem, lá no entendimento lá da Bíblia, mandamento é algo que é obrigado a fazer, é necessário fazer. Tá? Por isso que o nome é esse aí, mandamento. No hebraico, mitzvah. Tá? Então, tem que ser obedecido. Tanto que Jesus também, João, até fala, um novo mandamento vos deixa, amai-vos, reconhecereis como os meus discípulos, né, por muito vos amardes. Tá? Quer dizer, um novo mandamento vos deixo. Palavras de Jesus. Já está fora desses 10. E assim por diante. Toda vez que nós vamos ver no Evangelho, na Bíblia em geral, né, no Novo ou no Antigo Testamento, a palavra mandamento é realmente algo necessário para a nossa evolução. Tá? É algo que é um direcionamento para a nossa evolução. Tá? É como se a gente estivesse fazendo uma faculdade, tá? E fossem as matérias básicas do nosso curso de medicina. Aí vem lá as matérias básicas. Tem que fazer, senão não será médico. Tá? Será outra coisa. Mas para ser médico tem aquelas matérias básicas, que logicamente elas são atualizadas, etc., mas há uma base. Tá? A mesma coisa, a evolução do espírito necessita, né? Nós ainda necessitamos desses mandamentos, né? Trabalhar esses mandamentos. E os judeus inventaram uma forma de fugir disso. Havia eles iam no templo, ofereciam uma grande soma em dinheiro, que é o Corban, para fugir dessa necessidade de cuidar dos pais. Né? Boa noite, senhor Roberto. Finalmente, o senhor e sua luz chegaram. Exatamente. Boa noite. Havia necessidade, havia fugir dessa necessidade, e Jesus, né, os condena mesmo sobre isso. Tá em Mateus capítulo 15, não me lembro o versículo. A questão que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e eles foram reclamar com Jesus, e Jesus joga essa neles. A importância desse quarto mandamento. Os 3 primeiros mandamentos, nós vamos ver, assim como no livro dos Espíritos, as 2 primeiras leis, é interessante isso, é o relacionamento de Deus, do homem para com Deus. Tá? No livro dos Espíritos é a lei de quê? De adoração e a lei de trabalho. As outras leis do livro dos Espíritos e os próximos mandamentos
né? É a relação do homem para com o outro homem. Tá? E o primeiro mandamento que parte dessa relação é justamente o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Estou falando da importância disso. Tá? Eu acredito que aqui todo mundo não tem tido esse tipo de problema, mas é bom para a gente, né? Ficar bem esperto nisso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Que eu estou falando muito e ninguém fala nada? Nada? E Elisa? Bom, vamos lá. Sobretudo, para com os pais sem recurso, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, conservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Isso aí, será que a gente já viu isso? Quando nós visitamos os asilos, hein? Se lembra das histórias dos asilos? Eu nunca mais vou esquecer quando nós fomos ali em Bom Sucesso, naquele Cristo Redentor, né? Nós levamos bolo, né? Não sei quem foi que levou o bolo. Aí nós servimos o bolo para aquela, na parte feminina do asilo. Uma senhorinha, muito bonita, né? Mas esperando seus 80, me senta na maior educação na cama dela, bota o guardanapo no colo, pega o bolo assim, com outro guardanapo, né, de papel, naquele do colo foi um guardanapo comum, né, de pano, e na maior educação, na maior delicadeza, começa a comer o bolo. Aí aquilo, eu não perguntei nada a ela, que a gente não tem nada que perguntar nada a ninguém, certo? A gente está visitando, se a gente tiver que perguntar, é coisas boas, levantar o moral. Mas a gente sente que ela tem uma pessoa muito fina, deve ter tido uma criação muito especial. E estava lá, não sei também se os filhos a colocaram lá. E ela estava bem lúcida. Mas a gente calcula que é isso aí que está se falando, né? Muitos filhos, infelizmente, quando deixam em casa achando que está, né? Pelo menos está em casa já é uma grande coisa realmente, mas coloca lá nos lugares mais, né? No fundo do quintal. Tem a famosa história do... Alguém se lembra da história do cobertor? Alguém lembra dessa história aí? Pode contar para a gente? Lembra, senhor Roberto, dessa história? Não. Bom, Me diz alguma coisa, deixa eu lembrar. Bom, vou contar que ela é rápida. Bem, havia uma família e um dia, né, o pai dessa família pega o pai dele, né, e bota num asilo. Chegando no asilo, o pai, não, o avô, no caso do menino, está olhando, né, tinha uma criança olhando, reclama de algo, não me lembro bem qual era a reclamação, e ele fala, não, pai, nós vamos colocar aqui, né, mas nós vamos dividir, né, eu vou pagar o asilo, aquele papo todo. E o filho foi olhando aquilo. Passado alguns anos, estava muito frio, o pai deu um cobertor para o filho, desse garoto, que já está um pouquinho maior. O que faz o garoto? Corta o cobertor no meio. Aí o pai, por que você está cortando o cobertor no meio? Ele, pois é, pai, para você já ir se acostumando, que no futuro eu também vou te colocar no asilo e nós vamos dividir o que temos. Já estou te dando a metade do cobertor para você levar contigo. Então, isso é mais ou menos assim a historinha, né? E o que está falando nesse capítulo aqui é sobre essa parte aqui, né? É sobre isso aí. Esse problema dos filhos, né, acharem que para os pais, o melhor é o asilo. É uma coisa, né, infelizmente, há casos que realmente não é bem um asilo, é uma casa com um tratamento especial para aquele idoso, mas são poucos os casos. A maioria, a família joga eles lá mesmo, o pai ou a mãe, seja quem for, é o idoso, em geral. Né? A história era mais ou menos isso. Tá? Não me lembro bem o certo.
Tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem uma frase que diz que todo velho passa a ser um objeto da casa, né? Porque fica jogado lá no canto. Ele tem o quarto dele separado de todo mundo. Então, não põe o velhinho para comer na mesa porque deixa cair, suja a mesa, suja o chão. Então, come separado. Tem essas coisas todas. Né? Exatamente. Infelizmente existe isso, né? E Deus passa a ser invisível, né? Ele fica dentro de nós, então é como se ele fosse invisível. É por aí mesmo. Se ele fosse É invisível. isso aí. E que é pior que muitos que colocam no asilo, né, que eu acho interessante, que vão lá uma vez por ano, às vezes no Natal, às vezes no aniversário, só uma vez por ano. Quando vai, né? Eram muitas reclamações a respeito disso que a gente ouvia. Né? Muitas reclamações. Aquele asilo que aquela moça Cristina, a minha espírita, tomava conta, tinha uma senhora, uma chilena, parece, e ela se arrumava toda, dia de visita, ela se arrumava toda, se preparava toda, dizendo que a filha ia buscá-la. Todas as vezes que nós íamos lá, ela estava sempre aguardando a filha ir buscar. E a Cristina, que era responsável, contava isso para nós. Todo final de semana ela se arrumava dizendo que a filha ia buscá-la. E a filha nunca mais apareceu lá. E aquela senhorinha que andava para lá e para cá, e volta e meia ela estava no portão. Porque ela achava, independente de ser dia de visita, que alguém da família iria chegar. Ela ia sempre ao portão. Aquilo foi o que mais me chamou a atenção. Deve ser horrível, né, gente? Estar no lugar delas, né? Que sensação de decepção, de tristeza que deve invadir essa pessoa, né? Não? É triste, muito triste. É verdade. É o que fala que ela foi muito má, mas não interessa, é nossa obrigação. Antes de ser pai e mãe, é um irmão, né, em Cristo, irmão em Deus, né? E nós temos que, né, respeitar isso, né? Temos que respeitar isso. Não, que fala no início aqui, né, que é um mandamento que tem que ser realmente, né, cumprido, honrado, né? Vamos lá, Luiz. Eu agora lembrei do que a minha terapeuta fala sempre para mim. Ela diga, essa pessoa, o pai ou a mãe, ele foi aquilo que ele conseguia ser. Ele não conseguiu ser melhor do que aquilo. Ele só conseguia ser aquilo. Ele não conseguiu ser melhor que aquilo. E a gente tem a obrigação de compreender que uma pessoa só consegue ser assim, não consegue mudar e ser melhor. Então a gente tem que respeitar o que ela consegue ser, mesmo que a gente não concorde. Né? Porque a gente também não tem que concordar com o jeito de ser das pessoas. A gente só tem que aceitar, é assim e acabou. Né? E ele podia ter sido melhor? Ele podia ter sido melhor, mas ele não foi melhor porque ele não conseguiu. Né? E a gente entra numa assim, ele foi mal para mim, eu também não quero saber dele. É que a gente não tem preparo para isso, né? Falta maturidade para entender essas coisas. Os asilos também têm uns cantos pitorescos. Eu, uma vez, quase que fiquei preso lá no asilo São Mateus. Me deixando. Você quer ir lá ou quer ir para lá, né? Não, eu fui com uma certa companheira nossa, deixar lá uma Foi comigo, pode falar que foi comigo. Aí, na hora de vir embora, tinha um senhorzinho que abriu o portão, né? Eu vinha mais atrás, porque eu fiquei conversando com as velhinhas lá, então ela disse assim, fecha a porta, esse velhinho vai fugir daqui. E o velho ia fechando o portão para não sair. Ah, tá bom. Eu me lembro dessa história. Eu me lembro dela. Fecha, senão esse velhinho vai fugir.
Tadinho do senhorzinho. Ficou tão preocupado comigo que ele fechou mesmo, não deixou mais que o Roberto sair. Falei, não, deixa. Aquele velhinho está seguindo você. Aquele velhinho está seguindo. Foi Não isso. não são só os casos tristes que acontecem em asilo. É mais um caso, né? É. Vamos lá, Elisa. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então aos pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido leite quando os amamentava? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Nossa, que bonito. É o pagamento de uma dívida sagrada. Olha, é forte, né? A gente vê. Por um acaso, até meu pai amanhã faz 86, né? Eu estou lendo isso aqui, já estou até... Eu me vejo na obrigação de acordar de manhã, ele não tem telefone, dá um jeito de ligar para o meu irmão para ir falar com ele. Não posso nem esquecer isso amanhã cedo, na primeira hora, 6 da manhã. É mesmo, uma dívida sagrada, né? O que nós somos, nós devemos aos pais, mesmo que eles tenham sido, não, às vezes, não no meu caso, graças a Deus, né? Mas às vezes eu sei que há casos, há excessos, mas é uma dívida. Estar aqui hoje dependeu muito daquele casal, daquele ventre, né? Dependeu muito daquilo, tá? Muito mesmo. Então, estar aqui hoje realmente é uma dívida sagrada. Uma dívida que não tem preço. É aí que eu falo que às vezes é um pouco de imaturidade da nossa parte, porque a gente não consegue pensar dessa forma, tá? Eles dois foram os responsáveis por eu estar aqui. Então, se eu estou aqui hoje, foram os dois que foram responsáveis por eu ter chegado aqui. Se eu tenho essa consciência, eu tenho consciência que, como tendo sido responsáveis por eu estar aqui, eu agora sou responsáveis por eles até eles saírem daqui. Mas É retribuição. a nossa imaturidade, o nosso pensamento mesquinho e material não deixa a gente ver dessa forma. A gente só vê as emoções que ficaram marcadas, os pensamentos torturantes daquela fase ou de qualquer outra fase, e a gente não consegue encarar a coisa dessa maneira porque a gente fica envolto só nessas coisas materiais, né? Que são esses pensamentos materializados que depois a gente desencarna cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, né? Infelizmente, é verdade, né? Que nós ainda não temos aquele equilíbrio necessário, né? Essa é a grande realidade. Quem tem o equilíbrio necessário compreende que o outro, às vezes, não tem esse equilíbrio, né? E nós temos que respeitar o outro. Aí o que a gente faz? Sem compreender, a gente cobra. A gente cobra e condena, né? Julga e condena. E aí não há paz. Alguém mais comenta alguma coisa? Então vamos lá. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material
lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato! Será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Tá aí, uma coisa interessante, né? Quando a gente fala sobre esse negócio, quer dizer, a punição não existe. Nós criamos, nós temos uma lei, nós fugimos, burlamos a lei, né? E depois tem o retorno. Então, nós, para nos encaixarmos na lei, nós criamos esse problema da punição. Mas o que é interessante é o seguinte: nós, né, quando nós estamos estudando aqui, tá, né, esse assunto já foi muito ventilado. Logo quando eu entrei no Maria Vaz, tinha reunião sábado dos pais, era muito falado sobre isso, quer dizer, ajudou muito, né, até a eu compreender isso, e muitos outros eu tenho certeza que também. Mas quem está praticando isso, acho que porque a lei, nossa lei, não condena, a lei do homem, acha que não está fazendo nada errado. Acha que essa punição é devido ao quê? Matar alguém, enganar alguém, né? Essas coisas normais que nós vemos no dia a dia aí, que a mídia toda hora coloca para gente, né? Abusar de alguém, etc. E nisso aí, devido à nossa má formação moral, né? Eu estou falando nossa má formação moral em termos de humanidade, isso aí passa desapercebido, né? A gente não presta muita atenção nisso. É uma coisa que nós temos que também... Olha só, o Espiritismo esclarece, só que esse esclarecimento tem um grande preço, né? Responsabilidade. Né? Será punido. Eu achei muito interessante quando eu li isso aqui, porque para a gente, né, para aqueles que praticam isso, não vou falar nós, mas se algum de nós, né, nós não estamos tendo que a punida é só aquele que mata, faz isso, faz aquilo. Mas para Deus também é uma coisa muitíssimo séria. A Fran, Vamos. Oi. a Fran, Oi. eu queria te perguntar uma coisa. Se esse pai, né, e essa mãe fizer, assim, nessa encarnação, fazem coisas absurdas com essa criança, né? Não precisa de muita coisa, a gente vê aí na televisão aí, coisas absurdas aí o tempo todo, né? Aí uma coisa dessas bem absurdas, ao desencarne dos três, e nasce ao contrário, quer dizer, os pais sendo filho dessas crianças. E, no fundo, essas crianças não conseguiram perdoar o que aconteceu, porque foi uma coisa realmente muito absurda. Né? Foi muito dolorido. Foi dolorido não é só psicamente, mas também psicologicamente, fisicamente também. E depois eles acabam largando essas crianças e deixando essas crianças para lá, porque, no fundo, lá talvez eles se lembrem ainda do que eles passaram. Sentem. Sentem, né? Se lembram. Não conseguem amar essas crianças de repente, por lembrarem, sentirem ainda tudo que passaram em outra encarnação. Há um desconto nisso, já que eles passaram? Não? Não, a lei é de amor. A lei é de amor. Sei que é difícil. Eu também não sei se eu seria, numa reencarnação dessa, conseguir. Mas a lei é de amor. Entendeu, Consuelo? É de amor. Tem um livro, da Párias em Redenção. Não é bem esse caso, mas foram dois rapazes na Idade Média que foram muito ricos. Um era muito rico e a mãe adotou um outro,
né? A família adotou um outro. Foi criado como um filho, igualzinho. Mas, de repente, você entra, né? Entrou uma mulher na jogada, os dois se apaixonaram, ela era muito esperta, muito malandra, etc. Consegue, com o filho adotivo, ir eliminando, tá? A mãe, o pai e o outro irmão. E essa briga ficou séculos e séculos, né? Eles reencarnando. Só a mãe que perdoou a todos, a Condessa na época. E ela que se tornou até, digamos, a mentora desse grupo. E esse livro é um livro grossão do Victor Hugo, através do Divaldo, né? Tudo fizeram, eles reencarnaram junto em vários lugares, sempre dava confusão. Sempre dava confusão. Os três. Aí, no final, a espiritualidade viu o seguinte: vamos fazer o seguinte, os três vão para o Rio de Janeiro. Eram europeus, né? Vão nascer numa favela no Rio de Janeiro. A mãe vai ser, né, dentro do que ela sempre aprontou, uma pessoa realmente sem bem, sem nada, tem que dar muito duro para sobreviver. E nasce os dois que andavam brigando, que ela sempre foi a causadora da briga, como filhos. E quando eles nascem, vem um cego, tá? Um cego, corpo perfeito. E o outro que via com a vista normal, mas sem as pernas. Nascem irmãos, né? E ainda se odiando um pouco, mesmo assim, um não gostava muito do outro, só que em determinado momento a mãe não aguentou aquela pressão, ou seja, falhou mais uma vez nessa reencarnação, abandonou os dois. Aí um se tornou a perna do outro e o outro se tornou o olho do outro. Viraram, né, pedintes, né, um carregando o outro, tá? O cego carregando sem perna. Até que desencarnaram logo também, não chegaram aos 20 anos de idade. Quando desencarnaram, que chegaram no plano espiritual, né, sentiram tanta necessidade um do outro nessa reencarnação que já estavam se gostando, não é se amando. Quer dizer, a lei vai dar um jeito, às vezes de um modo mais duro, de botar esse pessoal para se amar. Mas a lei é de amor. Tá? Não interessa que o fulano me matou na outra vida, nessa eu também não quero ficar próximo dele, não. Se eu não perdoar, eu vou estar sempre... O amor une, o ódio imanta. Olha só que coisa. Né? O ódio vai sempre me imantar aqueles espíritos, aquele grupo. Quando eu começar a amar, quer dizer, eu vou ficar unido a eles, vou gostar de estar com eles. Né? Aí eu posso até, de repente, numa próxima reencarnação, quando já tiver condições de escolher, ir para outro grupo espiritual, ajudar, né? Fazer algo diferente. Mas enquanto tiver esse problema aí do ódio, nós estamos imantados. Aí eles continuam reencarnando juntos, então, enquanto juntos, isso. Só que em condições sempre piores, entendeu, Consuelo? Ah, tá. Daí a grande preocupação de Jesus, e ele tanto fala, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás encaminhado, ou seja, enquanto estás nessa reencarnação encaminhada, né? E não, aí vem lá o que ele fala, né? As dificuldades que vai ser entregue ao juiz, né? Eu não me lembro bem os dizeres que Jesus fala, mas é a realidade. A lei é de amor. E o que Jesus mais pregou para nós, talvez a gente passe desapercebido, né? Foi o amor ao próximo e o perdão. Né? Tanto que na oração Pai Nosso está lá o perdão lá no meio, como imposição. Né? Ele nos ensina a orar assim, ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É uma imposição. Para a gente aprender mesmo, né? Como a oração geralmente é todo dia, né? Torna-se um manto, é isso aí. Né? Entendeu, Consuelo? A lei é de amor. Né? Infelizmente, nós temos que aprender a amar. Né? Ou felizmente, que é o melhor para a gente, né? Como espírito rasteiro, eu falo infelizmente. Quando eu tiver evoluído, felizmente eu aprendi a amar. Oh, que beleza. Tá certo. Ok? Tá ok, né? Obrigada. E a gente vê esses casos aí, mas também tem muita coisa a ver com reencarnação, né? A gente vê muitos casos por aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre isso? Então vamos embora, Elisa. Você está sem som. Eu vou acrescentar o que você falou. Infelizmente, ainda não aprendemos a amar. Ah. Podemos?
Depois que você me esfriou meu sangue, podemos. Deu um banho de água fria. Nós aprendemos a amar. Podemos. Alguns pais, é certo, descuidaram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Ô, Consuelo, dá uma resposta aí. É, Né? pois é. Né? Pois é. Você fez a pergunta para ter a resposta pelo livro. Vamos lá. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, com maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, Pegaram pois, pesado, não pegaram? Hein? pegar. Pegaram pesado? Tá? Vamos lá. Devem, pois, os filhos tornar como regra de conduta para seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Temos duas situações, né? A primeira, falta de caridade, e a segunda, ingratidão. Já se torna pior ainda. Então, e veja que está falando aqui, né? Pode ser considerado um crime. Para a gente não é, o que nós comentamos ainda há pouco, né? Para nós não é, mas é, perante Deus é. E esses crimes aí perante, né, as leis divinas, né, eles depois, né, digamos que nós vamos sentir muito mais do que certos crimes que a gente pratica todo dia por aí. Também não deixam de ser crimes, né? Se com alguém que está ao nosso lado a gente não consegue fazer nada de legal, imagine, né? E fazer o bem a um estranho, conversar com um estranho, fingir que gosta daquele estranho é muito fácil. É o lance do noivo, né? Tá noivo e tá noivo é uma beleza, os dois agarradinhos lá, né? Rindo à toa, né? Casou, já começa um desconforto. Daqui a pouco, com 30 anos de casado, o negócio já não é aquilo que era antigamente, né? Quer dizer, depois que cresce para dentro de casa, aí que a gente começa realmente o trabalho de amar. Tem uma historinha dessa. Tem uma historinha dessa aí. Ó, deixa eu só terminar aqui. Antes é paixão. Amor mesmo vai se tornar com o tempo. Fala, seu Roberto. Fala aí pra gente. Casal, durante o namoro e o noivado, sentavam sempre na praça. Aí passava a nuvem, cobria a lua. E a moça sempre falava. Aí ele dizia que estava cobrindo a lua porque tinha vergonha da beleza da menina. Casaram. Um ano depois, voltaram para a praça. A nuvem cobriu a lua. Ela falou assim, pô, mulher, deixa de ser ignorante, não está vendo que o tempo está ficando nublado, pô? Será que isso aí é verdade, seu Roberto? É verdade. É a bem historinha provável. só não, é verdade. Pode Isso aí ter certeza que é verdade. Pois é, entra nesse assunto que é bem colado nesse do casamento, né? Mas é verdade. Botar um na Ainda casa bem que e um na outra. Ainda bem que esse relato veio dos meninos, hein? Confirmou tudo. Confirmou tudo, viu? Aí. Seu Roberto, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, que nós somos muito vigiados aqui, tá? Muito Mas mesmo. certamente vocês têm que tomar cuidado com o que vocês falam, cara. Todo mundo tem que tomar cuidado com o que fala. Teve uma nuvem de testemunhas prestando atenção e ouvindo o que a gente fala, cara.
Eu não sou nuvem, não, mas eu estou prestando atenção. Então, o Roberto relatando e o Afrânio rindo, não é verdade? Tá vendo? Então, tem as testemunhas reencarnadas e tem as testemunhas desencarnadas. Então, presta atenção. É isso aí. Mas foi engraçado, foi, tá? Foi. Ai. Ó, vamos lá, tem então. 4. Item 4. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. Interessante, né? Essa pergunta. Vamos lá. A explicação se enconra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura. Não lhes ainda visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Hoje, com a visão espírita, tudo é mais fácil. O próximo parágrafo vai explicar bem, né? Mas é tudo mais fácil, né? Porque realmente é a visão nossa, vamos nos colocar lá, né? Nós estávamos lá, né? Nós não estávamos em Júpiter, né? Nem na constelação de Hércules, a gente estava lá, né? Então, aquela visão limitada, e hoje muitos irmãos nossos ainda, infelizmente, ainda têm essa visão limitada, apesar que agora inventaram o tal do paraíso, talvez eles almejem mais o paraíso, né? Mas nós sabemos que a verdadeira vida não é essa. Mas quando Deus, dentro da simbolismo da promessa, né, na Bíblia, nos dois testamentos, essa promessa para nós será sempre o quê? Em relação à vida futura, a verdadeira vida, a vida espiritual. E nós já entendemos que hoje nós estamos numa passagem aqui. E se a gente cumprir os mandamentos, nós estaremos o quê? Nessa passagem, cumprindo, aprendendo por quê? Evolução, né? Novos planos melhores, a terra da promissão. Um lugar bem, né? Tem um lance que fala na Bíblia, até que fala a terra do leite, né? De onde jorra leite e mel, negócio assim, ou seja, que era tudo que eles queriam, né? A estar saciados, né? Satisfeitos, saciados, né? Então, é isso aí. Hoje, na visão espírita, a gente vê totalmente diferente isso. E agora, né, os espíritos vão terminar aqui nesse parágrafo agora, nos explicando isso, né, a chave desse entendimento, que é mais ou menos isso que eu falei. Vamos lá. Alguém quer comentar? Vamos lá. Vamos lá. Exato. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras.
A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando nos chama a observância daquele mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Tá aí, bem explicadinho, né? Na visão espiritual, né? Tudo que for promessa é referente. Né? Nós vemos aqui na entrada do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela páginazinha que eu acho muito linda, né? E, cadê? Aqui, o prefácio do Livro dos Espíritos, né? Que vem assim, os Espíritos do Senhor, que são a virtude do céu. Qual imenso exército, né? No prefácio lá do Evangelho. Quando a gente lê o Senhor dos Exércitos na Bíblia, naquela visão anterior, o que é que a gente achava? Que Deus tem um exército para vir aqui na Terra, consertar as coisas, garantir a segurança, proteger aquele que segue os mandamentos fielmente. Naquela visão daquela época era isso. Hoje não, está aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Qual imenso exército que esse movimento, ao receber as ordens do seu comando, ou seja, isso é um exército realmente, mas de anjos, arcanjos, seja o que for, estão aí realmente em todo o universo, em toda a criação, recebendo as ordens de Deus para ajudar que essa criação, né, progrida, evolui, etc. Quer dizer, a visão nossa, daqui talvez 1000 anos, nós já tenhamos uma visão bem mais, né, conforme fala aqui também, né, alimentação menos grosseira. Né? Os espíritos vão nos dando de acordo com... Né, o Paulo fala em uma dessas cartas, quando eu era criança, tomava, né, comida de criança, mas agora... Agora sou homem. Agora sou homem. O alimento é outro, né? Então, nós também ainda estamos nessa fase. A nossa alimentação está sendo dosada, né, para a gente começar a suportar, né, as novidades, né, como é que fala? As novidades celestes, né, digamos assim, né? Até a gente chegar num nível bem maior. A nossa alimentação vai se melhorando, graças a Deus. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos mais para frente. Nós não precisamos ter dificuldades para lidar com os nossos pais e nossas mães se nós realmente seguirmos essa orientação desse capítulo. Né? Esse início já nos leva a pensar, a meditar. Né? O que deve ser feito, o que precisa ser feito. Se parasse aí, o capítulo já estava, né? Já estava definido, já, né? Mas os espíritos, realmente, esse capítulo é pequenininho, né? Os espíritos ainda colocaram mais algumas coisinhas aí. Essa questão que Jesus fala, que vai vir agora aí. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Dentro de um entendimento, se a gente for olhar na letra, né? A letra que mata, a gente realmente olha, poxa. Né? A outra passagem de Jesus também que é interessante, aquela do rapaz, Senhor, posso segui-lo? Pode, venha comigo e tal. Não, mas eu antes tenho que enterrar meu pai. Jesus, né, fala com ele, eu não me lembro bem o que ele fala, assim, é mais ou menos isso, deixa os mortos enterrar seus mortos, mas você venha comigo pregar, né, o reino dos céus. Isso mesmo que ele fala. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Né? Porque há um simbolismo nisso aí. Há um grande simbolismo nisso aí. Deixar os mortos enterrar seus mortos, é porque naquela época era normal uma pessoa falar, vou enterrar meu pai. Não é que o pai dele tinha morrido, não. É que ele ia ficar com o pai até a morte, mas de olho, geralmente, na fortuna do pai. Né? É isso que Jesus faz, deixar os mortos, enterrar seus mortos. Ou seja,
quem está com esse pensamento materialista está morto para a vida espiritual. E aqui é mais um simbolismo, que é a minha mãe, quem são meus irmãos. Ah, hoje a internet está aqui, muda para áudio. O item 5 realmente é para ser lido e analisado, né? Porque realmente quem é minha mãe e quem são meus irmãos. É como se Jesus dispensasse, ó, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E quando a realidade não é essa. Né? Exatamente. E ele, né, a gente sabe que ele muito amava a mãe, né, respeitava demais. E, aliás, um espírito elevadíssimo, né, porque para receber Jesus aqui no planeta não podia ser qualquer uma. Assim como José também, o pai dele, né? Eu adoro aquela página do Emmanuel, né, que fala José, né? E fala sobre José também, que era um espírito também de muitas virtudes, quer dizer, é bom, né? O espiritismo nos passa muitas coisas boas, né? Conhecer, nós agora conhecemos Gesiel, que é o Estevão, né? Agora vamos ver quem era Saulo, etc. Quer dizer, o espiritismo nos traz muitas revelações, digamos assim, né? Muito legais. E o melhor que é isso aí, né? Não ler o que está na letra, procurar sempre o que está, né, no espírito da letra. Bom, só falta 2 minutos. Vamos somente ler esse pedacinho, Elisa. Semana que vem a gente volta nele mesmo, só para a gente... O item 5? Vamos ler e parar, porque já está em cima da hora, né? E semana que vem a gente volta nele, tá? Tá bem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Item 5. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. O cara louco, tá? Perdeu o espírito, tá? Tá, vai. Entretanto, vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Pois bem, né? Dentro da visão dele, né? Ele explica que é o seguinte: todo aquele que quer evoluir, que quer crescer, né? Pode ser também irmão dele mesmo, né? É isso que ele, né? Seguir o mestre, etc. Então, isso é um estudo para a gente fazer semana que vem. E esse entendimento, quem lê na letra, poxa vida, está repudiando a ingratidão aí. Mas nós vamos ver que os espíritos aqui vão nos dar a explicação, né, para tudo isso aí. Segunda-feira que vem, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, estaremos juntos, se Deus quiser. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não.